Os mercados de etanol e de petróleo afetam a produção de eletricidade da China? Essa é a pergunta que eu e um grupo de pesquisadores respondemos na mais recente publicação que eu tive na revista Energy Policy. Primeira coisa, um parêntese, eu já tinha anos que eu vinha tentando publicar na Energy Policy, era uma das principais revistas de energia, das revistas internacionais sobre esse tema. Ela recusou 11 artigos que eu já submeti, 11 rejeições, mas claro que eu ia continuar tentando, então a 12ª tentativa deu certo, aqui estou para apresentar o artigo. Se tivesse recusado esse artigo, eu teria continuado, ia ficar insistindo. Lá David Goggins, para quem não conhece, David Goggins é um autor internacionalmente famoso, de que ele tenta várias vezes um objetivo que ele tem até dar certo, eventualmente dar certo. O livro dele, Nada Pode Me Ferir, eu escrevi uma resenha, está no blog Velha Economia. Futuramente eu faço um vídeo também, soltando a resenha desse livro. É livro bom para quem tem uma meta e não está conseguindo bater ela. O Goggins vai dar alguns incentivos. Sobre o artigo, já tem um resultado conhecido na literatura de que o mercado de petróleo é relacionado com o mercado de etanol. Por exemplo, aqui no Brasil, quando o preço do petróleo sobe, a gente pode esperar que o preço do etanol possa subir, porque aqui no Brasil tem uma paridade do etanol com o petróleo. Como vocês podem ver no artigo que eu solto aqui embaixo do vídeo, um gráfico mostrando o preço do petróleo e do etanol, essas séries elas parecem que caminham conjuntamente, então tem uma relação entre os dois mercados. Agora, o que a gente quis acrescentar nessa discussão é: será que a produção de energia da China está relacionada a esses mercados? E por que a gente ia pensar que está relacionado? Porque a China, não só a China, mas a China é entre os principais países que estão engajados na transição energética, mas não somente por razões altruístas, né, de ajudar o planeta, mas também de projetar a China internacionalmente na disputa geopolítica com outros países. Por exemplo, a China é um dos principais produtores de terra rara, um mineral crítico para produzir energia renovável. E foi a terra rara, por exemplo, que barrou o Donald Trump de colocar tarifas muito elevadas na China. O Trump percebeu que, se ele fizesse isso, a China ia retaliar com minerais críticos. Então, a China está ficando muito bem posicionada para a transição energética. Então, a gente mostra que tem relação, sim. Quando acontece choques no preço do petróleo, ou seja, o preço do petróleo sobe, os mercados de etanol reagem. A gente mostrou que o mercado de etanol do Brasil e da Índia são os mais sensíveis ao petróleo. O nosso estudo incluiu 4 países: Brasil, Índia, China e Estados Unidos. São 4 países relevantes na discussão da transição energética. O Brasil, pela produção de etanol, nós somos o segundo maior produtor de etanol. A Índia, há quem diga que nos próximos 10, 15 anos ela vai ser a potência mundial, por conta da sua estratégia em produzir energia renovável. A China, principalmente pela produção de bens elétricos como carros. E os Estados Unidos, porque ele é um grande produtor de petróleo, também é um grande produtor de etanol. Os Estados Unidos normalmente produz muito de tudo. Então, a gente mostra, choques de petróleo vão impactar os mercados de etanol do Brasil, da Índia, e a China reage a esses movimentos. Então, isso mostra que a estratégia energética da China está conectada com os mercados de petróleo e o mercado de etanol. A gente pode até extrapolar e pensar que a China segue o que os outros países estão fazendo no etanol e no petróleo. Então ela está vigilante. Ela não pode. O Xi Jinping, ele pode não estar falando muito sobre o que a China quer fazer, como o Trump faz, mas a China é ativa nesse mercado de energia. Então a gente mostra que existem conexões dos mercados de petróleo, de etanol e da China, produção de energia da China, nesses 4 países. Um dos méritos do nosso artigo foi mensurar esse efeito internacional, que não é trivial conseguir mostrar isso matematicamente e estatisticamente, que existe esse efeito. A gente conseguiu mostrar isso. O Emilson é professor da Universidade de Auckland, Nova Zelândia. O Joca é professor da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. E o Mauro é professor da USP, foi meu orientador no doutorado, quando eu estudei na USP. Então, é um super time, eu aprendo muito com eles. Desde o fim do doutorado eu venho trabalhando com eles, então eles me ajudaram a quebrar esse monte de rejeições que
a revista Energy Policy fazia com meus artigos. Então, eu solto o artigo, o link dele aqui embaixo para quem quiser ler, em linguagem acessível, mostro alguns gráficos mostrando o embasamento para tudo que eu falei aqui. E a mensagem é clara, existem links, existem conexões entre mercados de petróleo, de etanol e a produção de energia da China.